Amém? Fala assim, chegou a hora. Amém? Eu não quero apenas hoje trazer uma mensagem, mas eu creio que hoje é uma convocação do céu para nossas vidas. Você crê nisso? E o que é que está no teu coração? Nós temos um tema que o nosso pastor falou sobre seguir o plano de Deus. E a chama que arde em meu coração, que o Senhor falou para liberar para vocês, é que hoje é um tempo de nos levantarmos por dentro para viver o plano de Deus em nossas vidas. Vira para o teu irmão e fala assim, irmão, hoje é tempo de você se levantar. Aleluia! Amém? Você pode abrir lá em Isaías 60. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é tão bom que tem um filho feito você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, tudo começa, nós não vivemos uma religião, nós não estamos apenas batendo cartão e carteira de crente aqui, né? Como no nosso trabalho a gente chega lá e bate o ponto. Não estamos batendo ponto, nós estamos vivendo um reino espiritual. Amém? Nós estamos vivendo uma realidade em Cristo que se vive não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém? Então Deus está nos chamando nessa tarde para nós nos levantarmos por dentro. Você entende isso? Glória a Deus. E aqui em Isaías 60 fala o seguinte: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então Deus está falando, ei, se dispõe por dentro, resplandece, se levanta. É chegada a tua luz, é chegado o teu tempo, essa é a tua hora. Fala assim, esse é o meu tempo. Aleluia. Estamos no tempo da igreja, no tempo, na dispensação do Espírito. Então não temos que esperar uma outra época, quando vierem os milagres, quando vier o avivamento. Não, meu irmão, hoje é dia de avivamento. Hoje é tempo de vivermos milagres. Hoje é tempo de vivermos a vontade de Deus. Fala assim, o evangelho é agora. A fé é agora. Amém? A esperança é algo bom, mas ela lança para o futuro aquilo que Deus quer que nós façamos hoje. Então hoje é tempo de nós nos levantarmos para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E uma coisa que Deus falou é que quando é que nós não nos levantamos? É quando nós vivemos no automático. Ou seja, não vivemos no plano de Deus. Existe o mundo, né? O mundo vive como a vida leva eles, como os ventos levam eles, vão vivendo de forma não intencional. Mas à medida que você conhece o Espírito Santo, que você anda com Deus, a sua vida nunca pode ser no automático. Você ouviu um glória a Deus por isso? Fala assim, a minha vida não é no automático. Eu tenho um propósito. Uau, aleluia. Amém? Então Deus está chamando a gente para viver um tempo diferente. E o que faz um crente viver no automático? É algo chamado apatia espiritual. A pessoa está apático, a pessoa está sendo levada pelos sentimentos, vivendo pelos sentimentos, vivendo pelas circunstâncias. Mas eu sei que tem pessoas aqui que não vivem pelas circunstâncias, não vivem pelos sentimentos, nós vivemos pela fé. Amém? E queremos viver o propósito de Deus para nós. Você pode abrir lá em Efésios 5:14. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, é tempo de despertar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o crente deve ser aquele que inspira pessoas a viverem um propósito de Deus. Quando as pessoas olharem para mim e para você, vão ver que você e eu não estamos no automático. Não estamos vivendo só para viver, mas estamos vivendo porque existe um plano para nossas vidas. Existe um propósito. Vão olhar para mim e para você e vão dizer, rapaz, esse cabo é diferente, essa mulher é diferente. Ela carrega algo diferente. Ele não vive relaxado de qualquer jeito. Ele vive baseado numa visão, num propósito maior do que ele. Fala assim, existe uma visão maior do que eu para a minha vida. Aleluia, maior que o teu salário, maior que tua influência, maior que teus amigos, maior da família que você veio, de onde você nasceu. O que Deus tem para você é muito maior. Os planos de Deus, como nosso pastor diz, o nosso salário não pode pagar, mas Deus pode. Fala assim, Deus pode. Aleluia. Diz assim, Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então Deus está falando para nós, desperta, levanta. E essa atitude não é Deus que faz por nós. Você entende isso?
É Deus que fala, filho, você que tem que se levantar. Você que tem que fazer isso de dentro para fora. Fala assim, pai, eu quero. Fala assim, pai, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Então fala de um despertar mesmo da vida com Deus. Amém? Abre lá em 1 Timóteo 4, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu tenho trabalho, o despertador me levanta na hora, né? Porque, normalmente, né, Nora? Nora fala que eu tenho um sono pesado, então, para me levantar, tem que chacoalhar. Mas, normalmente, quando eu vou trabalhar, eu durmo já com o pensamento no horário e tal. E acordo de todo jeito. Mas sabe aqueles dias que você está muito cansado? Alguém tem que vir em você e acorda, homem, é hora de trabalhar. Sabe, Deus está fazendo isso conosco hoje. Desperta, acorda. Chegou o tempo, chegou a hora. Aleluia, amém. Aleluia. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não te faça negligente. Fala assim, eu não vou ser negligente com o dom que Deus me deu, para com o dom que há em ti. Amém? Então Deus está nos chamando para nós termos padrão dos fiéis. Padrão não só para os fiéis, mas para as pessoas lá fora também. As pessoas olharem em nós e verem uma intencionalidade e uma intensidade naquilo que Deus tem. Amém? E tem um livro muito bom que eu recomendo demais vocês lerem, né? A gente está falando desse livro desde quinta-feira, que é Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Hagin. O meu já está bem velhinho já, está todo marcado, todo riscado, mas eu recomendo demais você ler esse livro. O pastor Júnior disse que tem que ler 2 vezes por ano, né, pastor? 6 meses, tomar essa dose aqui, essa injeção, muito bom, amém? E ele fala sobre alguns passos para a gente viver o plano de Deus, amém? E ele coloca algo bem interessante aqui no começo, que me marcou bastante. Ele fala o seguinte, ó, há uma grande obra a ser realizada e uma grande colheita de almas a ser ceifada. Então você sabia que existem campos brancos lá fora? Meu irmão, é sério, eu sou crente já há quase 20 anos, não sei, eu sou desde o começo dessa igreja, mais de 20 anos na verdade, eu estou fazendo as contas aqui, e está muito mais fácil pregar o evangelho, sabia? Do que antigamente. As pessoas, você fala de Jesus, as pessoas já começam a chorar. Pô, alguém falando de Jesus e você, rapaz, o campo está tão branco para a gente pregar essa palavra. Às vezes a gente fala uma palavra, Jesus te ama, já é o suficiente para ser salva. Então existe uma grande colheita, como o Kenneth Hagin falou aqui nesse livro. Ele fala, nunca tem sido tão importante ficarmos libertos de tudo quanto nos tem amarrado no passado. Uau! Não é tipo da gente olhar para trás. Se você comparar num carro, o retrovisor ele é cerca de 10 vezes menor do que o para-brisa. Não importa o que você viveu, meu irmão, o que Deus tem para você na sua frente é muito maior. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avance para aquilo que está adiante de você, amém? Ó, veja só isso aqui que ele fala. Nunca foi tão crucial ficarmos sensíveis à orientação do Espírito e para cada um de nós seguir o plano de Deus para a nossa vida, amém? Então esse é um tempo da gente viver o plano de Deus, viver a vontade de Deus na nossa vida, amém? E o primeiro ponto que ele coloca é correndo a carreira, que nós devemos correr a carreira que Deus tem para nós. E a carreira que Deus tem para você não é a carreira que Deus tem para o seu irmão. Fala assim, a minha carreira é individual. Sabia que Deus só unge o que é original? Amém? Nós não somos cópias de ninguém. Sei que, por exemplo, eu sou discípulo de pastor Humberto. Então pode ser que eu tenha algum trejeito, alguma fala, usar muito frases dele, mas porque ele tem uma paternidade espiritual sobre mim. Então muitas vezes você fica parecido com seu pai, mas você não deixa de ser você. Você entende isso? Existe uma influência sobre nós que pode fazer a gente de alguma forma ser parecido uns com os outros, mas existe uma marca original, minha e sua, para você cumprir aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Você tem algo muito forte que é o DNA de Deus. Amém? E o seu DNA é único, a sua impressão digital é única, e isso vai ser a marca que você vai deixar aqui na terra. Se você pegar a sua mão e colocar naquele negócio de tinta, né, para poder ver as suas impressões, quando você pode ir na polícia, eles fazem o registro da impressão digital, aquelas marcas, aqueles caminhos, só você tem para cumprir.
Só você tem aquelas marcas, aquelas direções, ou seja, os caminhos que Deus tem para vocês são únicos. Amém? Abre lá em Hebreus 12. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Fala assim: eu tenho a vida de Deus. Aleluia. Então, o primeiro passo, né, correr a carreira. Então, você se levantar, como a gente tem falado, hoje é um tempo de nós nos levantarmos. Se levantar é você viver o seu propósito. Amém? Correr a sua carreira. Amém? Portanto, Hebreus 12:1, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Amém? Então nós devemos correr a nossa carreira. Existe uma carreira proposta, existe um plano, existe um propósito, existem planos e práticas que Deus tem para nós. Planos, propósitos e práticas. Amém? E não só devemos ter a revelação do que devemos fazer, mas como devemos fazer e o tempo que devemos fazer. Você entende isso? À medida que você vai andando com Deus e com o Espírito Santo, Ele vai te orientando não só o que deve ser feito, mas como deve ser feito e em que momento deve ser feito. Não só o que você deve falar, mas como você deve falar. Amém? Fala assim: eu estou sendo moldado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E ele fala: tire todo o peso, todo o pecado. Então, existe um alerta aqui que coisas podem nos atrasar a nossa carreira. Coisas que podem vir ao nosso redor, tirar o nosso foco de Jesus, tirar o nosso foco do propósito, nosso foco da palavra. Você entende isso? Pesos e pecados. Eu sei que aqui pecado não está mais envolvido na sua vida, amém? Pecado é escândalo no nosso meio. Então eu creio que nós estamos livres disso. Se você se pecar, você se arrepende na mesma hora, amém? Mas existem pesos, existem distrações e muitas vezes caminhos errados que Deus não colocou para nós. Às vezes a gente investe tempo e dinheiro em algo que Deus não tem para você ou para mim, amém? Isso pode impedir a gente de viver a carreira que Deus tem para nós. Fala assim: eu não estou nesse time. E lá em Hebreus 12, na versão A Mensagem, vocês podem colocar aqui, Hebreus 12:1 na versão A Mensagem, é bem interessante. Aleluia. Não sei se a mídia consegue. Hebreus 12:1 na Mensagem. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Então nós pastores, nós estamos fazendo o quê? Encorajando vocês. Ei, vem, o caminho é esse, venham-se embora, venham. A gente está encorajando, rapaz, existe um propósito, amém? Significa que o melhor a fazer é continuar. Se você caiu, meu irmão, na caminhada, se levanta, a gente vai te ajudar a você caminhar e continuar a jornada. Não pare. Livre-se dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, o que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Uau! Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Aleluia. Então, meu irmão, não importa em que período, em que fase, né, em que estágio da carreira que Deus tem para você, você está hoje. Não importa se está no começo, no meio, já está perto de terminar a sua carreira. A gente está aqui para dar uma injeção de adrenalina em você.
Amém? Se você receber uma injeção de adrenalina, espero que nunca receba, amém? Teu coração vai a 200 batimentos por minuto. Às vezes vai tão rápido que ele começa a ficar com arritmia. Então, mas é uma adrenalina específica. Às vezes a gente está muito devagar no propósito. Aí chega um pastor Júnior e dá uma... Ei, cara, Deus está te chamando aí, vamos fazer coisas, vamos isso, vamos aquilo. Ou seja, Deus está fazendo uma injeção de adrenalina em nossas vidas. Fazendo, filho, é tempo de avançar, não é tempo de ficar parado. Bora correr, bora avançar. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, eu tenho uma carreira a correr. Aleluia, vai lá em Hebreus 6:10. Glória a Deus. Então não importa, meu irmão, em que fase, que estágio você esteja, Deus está falando para você não parar, amém? Sabe quando a gente perde? Quando a gente desiste. É o único momento que a gente perde, é quando a gente desiste. Nunca desista do seu chamado, nunca desista do seu propósito, porque Deus não desistiu, amém? A Bíblia diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. Aquilo que Ele colocou dentro de você, meu irmão, nenhum diabo pode tomar. Aleluia. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Ninguém vai te parar. Aleluia. E sabe lá, a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas. Sabia que Pedro, Paulo, o próprio Jesus estão lá no céu olhando para a gente. Ei, corre, vai. Eles estão olhando para a gente e falando, vamos, avança. Kenneth Hagin está lá olhando a gente, assistindo. A Bíblia diz uma nuvem de testemunhas. Você entende isso? Estão torcendo pela gente. Eu também estou torcendo por você. Deus está torcendo por você. Aleluia. A gente vê às vezes, né, em Olimpíadas, em jogos assim de futebol e tudo mais. Às vezes o time está fraco e tudo. Né? Pastor Júnior, que gosta muito de futebol, deve ver isso. Está no estado do adversário, aí a sua torcida vai lá para o estado do adversário. Mas o time está fraco, sei lá o quê. Mas a torcida, mesmo no estado do adversário, começa a fazer uma muvuca, um barulho. Bora, e o que acontece? O time se levanta e ele, rapaz, agora vamos levantar. Agora, e faz um gol. Aí que a torcida explode mesmo e vira o jogo. Sabe, tem pessoas torcendo por você. Existe uma igreja que ora por você. Todos os dias, meu irmão, a gente está orando sempre por vocês aqui nessa igreja. Se você vir aqui durante o dia, existem horários de oração. Os pastores estão orando. Amém? Então a gente está torcendo por você, amém? Glória a Deus, se sinta levantado hoje, nessa tarde. Então a gente falou Hebreus 6:10, não é isso? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis os santos. Então Deus não é injusto, mesmo, para esquecer aquilo que você tem feito para Ele. Se você botou a mão no arado, não olhe mais para trás. Se você começou, não olhe mais para trás. O Deus que fez você iniciar essa boa obra, Ele vai completar. O Deus que começou algo na tua vida, Ele é fiel e justo para completar. Deus não é nada pela metade. Deus não dá cura pela metade. Deus não dá libertação pela metade. Deus não dá prosperidade pela metade. Deus não dá um chamado pela metade. Você não vai ficar no meio do caminho. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Glória a Deus. E eu vejo que algumas pessoas se acham novas demais e outras velhas demais para viver o que Deus tem. Já viu isso? É engraçado. Às vezes a pessoa acha que está fora de tempo, não é assim? Mas eu acho que eu estou atrasado, eu acho que está muito velho já. Mas na Bíblia existem pessoas muito novas que foram chamadas e também pessoas muito velhas. Ou seja, Deus está falando, ei, não importa a tua idade, eu quero que você me sirva. Eu quero que você viva o meu propósito, a minha vontade. E eu anotei aqui algumas pessoas, vê. Daniel se posicionou jovem, ele decidiu não se contaminar. Vamos falar de pessoas jovens. Davi foi ungido bem jovem, quando ninguém via valor nele. É ou não é assim? Maria disse, eis-me aqui para gerar o Salvador, quando ela ainda era virgem e nunca tinha contato com nenhum homem. Ela também era jovem, mas ela disse eis-me aqui para o plano de Deus, para a vontade de Deus. Amém? E pessoas velhas também tem? Tem. Abraão começou a viver o plano de Deus com 75 anos. Ele falou, começou a ter a jornada dele com Deus. Amém? Caleb, aos 85, ainda tinha força para conquistar. A Bíblia fala que existia um outro espírito em Caleb. Amém? Aleluia. Moisés se levantou como libertador aos 80 anos. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Não importa a minha e a sua idade, meu irmão.
O que importa é você decidir, se levantar hoje e falar: eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver o teu plano, Pai. Aleluia. Não vou ficar parado. Aleluia. E o que é que Deus faz? Deus, ele traz aceleração para nossas vidas. Acelera os nossos passos. Se você estava andando, Deus vai começar a fazer você correr. Se você estava correndo, você vai começar a voar na presença dele. Aleluia, amém? Fala assim: Deus está acelerando meus passos. Aleluia. Então o primeiro passo: corra a carreira que Deus tem para você. Segundo, que ele coloca aqui nesse livro: mantenha uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Isso é uma chave, meu irmão. Uma pessoa cheia do Espírito vai saber o próximo passo. Posso ouvir um amém bem forte? Eu não sei o próximo passo. Então é hora de você se encher do Espírito. Até saber. Olha a revelação. Existe um lugar de oração em que você encontra alegria. A gente lendo o livro do Kenneth Hagin, ele fala muito sobre isso. Uma nota de alegria, né? Você fica em oração até que. Até que o quê? Até que venha uma nota de alegria. Até que venha uma direção. Até que venha, um esclarecimento. Então, se você está orando, estou orando aqui, que nada aconteceu, eu continuo orando. Amém? Até que. Eu lembro uma história, Nora não está aqui, acho que foi as crianças que chamaram lá, mas ela está no culto. E eu tinha uma viagem missionária para fazer, quando eu estava na faculdade de medicina. E eu ia passar um mês nas minhas férias em Fortaleza pregando a palavra. É coisa boa ou não? Aí eu falei com o pastor Humberto na época, eu falei: pastor, com esse projeto aqui, viajar para Fortaleza, passar um mês lá, eu fazia parte de um grupo evangelístico dentro da igreja, da faculdade. E aí eu vou passar um mês só pregando lá, só evangelizando. E aí eu achei uma proposta boa e eu tomei, fui falar com o meu pastor, ele falou: tudo bem, pode ir, não tem problema nenhum. Só que eu não tinha uma nota de ir, você entende isso? Tipo uma direção, era algo tipo uma proposta boa, de Deus, tá entendendo? E o que é que eu fiz? Vou orar até aqui, meu irmão. Não tem que ter uma resposta, tem que ter uma direção. Aí eu tomei um dia e fui orar sobre esse assunto. Meu irmão, orei. Sabe o que eu tive de direção? Nenhuma. Sabe o que eu fiz? Eu não fui. E sabe o que aconteceu naquele mês? Aí você vai dar um glória bem alto. Foi o mês que eu conheci Nora, ó. Eita glória. Já pensou se eu fosse para Fortaleza, meu irmão? Ia perder a bênção. Mas eu estou dando um exemplo simples de como às vezes a gente se precipita em fazer algo. A Bíblia diz que ele que se precipita, peca. A gente quer fazer algo, uma proposta boa, é algo bom, às vezes um salário, um emprego que Deus propõe, um salário maior. Mas se não for uma porta de Deus, meu irmão, não entre. Espere a nota, espere a direção. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Deus é bom. Fala assim: eu preciso me manter cheio do Espírito. Efésios 5:18, abre lá, por favor. Amém. Deus é bom, não é? O que Ele começou, Ele vai completar, terminar, aperfeiçoar. Amém. Olha isso aqui, ó. Se você fizer a sua parte com o devido preparo e obediência, todos os planos carnais do homem e todos os demônios do inferno não impedirão o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Aleluia. Efésios 5:18. Não vos embriagueis no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando, fala assim: eu preciso falar para me encher. Entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, quando o plano de Deus só se cumpre quando nós estamos cheios do Espírito. Ele vai nos colocar em situações em que aquilo que Ele depositou em nós vai ser uma resposta para alguém. Você entende isso? A oportunidade chega quando nós estamos preparados. Então Deus vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo. Basta você se encher do Espírito. Isso é a preparação que nós precisamos para sermos testemunhas de Jesus.
A Bíblia diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas. Então, quanto mais você se enche, mais você vai provar para o mundo que Jesus está vivo. Amém? Glória a Deus. Fala assim: eu vou provar ao mundo que Jesus está vivo. Você deve ao mundo um encontro com Deus. Se você teve um encontro com Deus, é porque Deus quer que outras pessoas tenham um encontro com Ele também, através de você. E se você tem história com Deus, Deus vai escrever história através de você. Amém? É tempo de nós construirmos uma história com Deus, uma jornada com Deus, experiências pessoais com Deus. E o que vai fazer? Deus vai escrever história através de você. Aleluia. Fala assim: Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Deus é bom. Fala assim: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Lá em Zacarias 4:6 fala o seguinte. Bota aí na tela, por favor. Amém, amém. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem vive, meu irmão, baseado numa vida cheia do Espírito, não vai forçar portas, mas as portas vão se abrir automaticamente. Você entende isso? Crente que é crente, meu irmão, não força a situação, não força relacionamento, não força emprego, não força nada, porque ele vive pela força do Espírito. Você entende isso? Você tem um plano, você tem uma palavra, então as coisas vão acontecer, mas isso não vai nos validar para uma vida de passividade, entenda. Mas uma vida cheia do Espírito vai te dar ações corretas e não ações carnais, entendem isso? Glória a Deus. E sabe, mosca morta não pousa em chapa quente. Como assim? Não sei se você sabe, mas Satanás, o outro nome dele é Beelzebu, ou rei das moscas. E os pensamentos de Satanás, eles vão vir justamente para quem está frio. Ele vem para todo mundo, na verdade, os pensamentos, né, de Satanás, setas inflamadas, vem para todos. Mas quem está cheio do fogo do Espírito, meu irmão, vem e devolvido na mesma hora. Você repreende, está repreendido em nome de Jesus. Oh, não vai acontecer, tu vai morrer doente, está repreendido em nome de Jesus. Olha, tu vai viver sempre em ansiedade, está repreendido em nome de Jesus. Eu não ando ansioso por coisa alguma, eu ando em paz divina. Amém? Nós não fomos chamados para sermos termômetros, mas sermos termostatos. Como assim? Eu não sou aquela pessoa que vai ver, deixa eu ver se o fogo está pegando aqui, deixa eu ver se está sentindo as coisas, deixa eu ver se as coisas estão acontecendo. Não, meu irmão, nós não somos baseados nos nossos sentimentos. Nós somos como termostato, a gente muda a temperatura dos lugares. A gente muda a atmosfera. Aonde você chega vai ter avivamento, vai ter cura, amém? Glória a Deus. Fala assim: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Terceira parte que ele fala no livro, consagração ao plano de Deus. Vai lá em Mateus 26:39. Glória a Deus. Se fosse você, comprava esse livro hoje, hein? É muito bom, gente. Glória a Deus. Olha o que ele coloca aqui também no livro. Ele coloca uma oração, né? Você pode abrir lá em Mateus enquanto isso. E escuta o que eu vou ler aqui do Kenneth Hagin. Ó Senhor, aquilo que eu não vejo, mostra tu a mim. Aquilo que eu não sei, ensina tu a mim. E aquilo que tu tens preparado para mim, prepara tu para mim. Uau! Que a gente possa fazer essa oração todos os dias, amém? Aquilo que a gente não vê, o Senhor vai mostrar para nós. Aquilo que a gente não sabe, Ele vai nos ensinar. E aquilo que Ele tem preparado, que Ele prepare para nós. Amém? Então, Mateus 26:39. Ele diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, essa é uma oração de consagração. Existem vários tipos de oração. E existe a oração de consagração. Quando você não sabe a vontade de Deus sobre algum assunto, você não vai fazer petição, você vai fazer consagração. Você vai: Pai, eu consagro a você essa área da minha vida. Eu quero que você me mostre, que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Amém? E Deus, Ele não pede uma entrega parcial, Ele pede uma entrega completa. Fala assim: Deus quer tudo de mim.
Amém? É uma entrega contínua e não pontual. Nessa é uma oração que você faz no culto e depois não faz mais. Todos os dias temos que fazer essa oração. Pai, o que tu tens para mim hoje, Pai, reservado, eu recebo, eu creio, me orienta, me guia em toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Às vezes Deus, isso aqui eu anotei, foi o Espírito que me lembrou ali no gabinete. Isso aqui eu não estava lembrado, mas é uma coisa que o pastor Humberto pregou no outro prédio, que ficou guardado no meu coração. Às vezes a gente pede, Deus, acelera meus passos, né? Cumpre os planos que eu tô aqui na minha mão. Mas às vezes os planos que a gente está na nossa mão não são planos de Deus. E sabe o que Deus precisa? Não acelerar teus passos. Aí o pastor Humberto falou, você precisa ir para o lugar de oração e deixar Deus te girar. Você entende isso? Como assim girar? Você ir para o lugar de oração, Pai, eu te amo, eu te adoro. Esse lugar de consagração, esse lugar de adoração, Pai, eu quero me encher de você, eu quero me encher da tua vontade, da tua presença. E o que vai acontecer? Você não vai estar nem vendo, mas pelo Espírito Ele vai estar te rodando e te direcionando na direção certa. Aleluia. Esse lugar de oração é o que Deus tem para nós. O lugar onde Ele define e traça a rota certa para nós. Que não adianta gastar tempo, energia e dinheiro em algo que não é a vontade de Deus. É pura perca. A Bíblia diz, se Deus não edifica a casa, em vão trabalha. Então não adianta Deus não estar edificando aquilo que a gente está fazendo. O importa é a gente viver aquilo que Deus tem edificado para nossas vidas. Amém? Fala assim, nesses dias, Deus vai me girar em algumas áreas. Aleluia! Isso aqui é bem interessante. Olha o que Kenneth Hagin fala essa frase, e rapaz, é forte. Vê só, escuta só, preste atenção. A coisa que você mais resiste pode ser exatamente o que Deus quer usar para te levantar. Aí, essa história é muito conhecida, eu sei que talvez muitos já possam ter ouvido, mas ele fala de um missionário que Deus ficava falando com ele para ir para a China, né? E ele não queria de jeito nenhum ir para a China. Ele tinha algum medo, alguma trava dentro dele, que ele não queria ir para a China. Aí até que teve um dia, e Deus falou com ele, você vai ou não vai, filho? Aí ele falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Eu consagro a você, me leva para a China, Pai. E aí quando ele terminou de falar isso, ele sentiu um peso caindo, e Deus falou, eu nunca quis que você fosse para a China. Eu só queria a disponibilidade sua de ir. Amém? E Kenneth Hagin fala que isso aconteceu com ele também. Ele achava que era pastor, que o chamado dele era pastor. Ele viveu um tempo como pastor, mas o chamado dele era para ser profeta e mestre e ficar circulando os Estados Unidos e as igrejas mundo afora pregando a palavra. E um dia ele teve que abrir mão do conforto de ser pastor. Ele fala isso nesse livro, de ser pastor, né, de ter um salário fixo, uma casa fixa, para ficar vivendo, pregando a palavra. E a gente sabe que ele mesmo conta em vários livros que tinha lugar que às vezes ele nem recebia nada, que ele vivia de oferta, mas ele disse que não cobrava, né? Chegava lá, o cara não pagava nada, ele ficava olhando assim, mas o importante é que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus! É forte ou não é forte? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Vê só o que eu anotei aqui, ó. A resistência à vontade de Deus pode ser um termômetro do nosso orgulho. A entrega, uma chave para a promoção. Aleluia! Você entende isso? Você está resistindo, Pai, não quero não fazer esse negócio não, né? Então, mas às vezes é o que Deus quer para a gente. Eu fui chamado num concurso agora e vou trabalhar num lugar que então, eu não queria muito ir para lá não, sabe? Mas a entrega é a chave da promoção. Você está entendendo isso? Ver se a gente se entregar e falar, Pai, eu vou viver a tua vontade. Por isso que Kenneth Hagin até fala no livro, nunca diga nunca. Nunca mais vou trabalhar em tal lugar. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais aquilo. Às vezes é exatamente aquilo que Deus quer. Aleluia. Muitas vezes aquilo que a gente mais teme, mais evita ou reluta em fazer é justamente o que Deus preparou para ativar o seu propósito. Amém? Então às vezes é justamente nos locais de desconforto que Deus foge a grandes coisas no nosso interior. Se você vê a águia, né, quando ela começa a crescer, o que é que a mãe águia faz? Ela começa a deixar o ninho desconfortável. Para poder o quê? Para poder ter uma hora que ela vai ter que saltar e voar. Né? Uma hora ela vai ter que saltar. Por quê? Ela está crescendo e o desconforto está aumentando. Os espinhos estão começando a bater. Então uma hora você vai ter que voar, meu irmão. Uma hora você vai ter que viver pela fé. Uma hora você vai ter que andar numa voz invisível que Deus te falou.
Mas ninguém me falou isso, mas se você tem uma direção de Deus, meu irmão, caia para dentro. Você vai andar pelas águas, amém? Pedro foi o único que andou pelas águas. Por quê? Ele decidiu sair do barco. Ele decidiu sair do local de conforto para viver a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Forte isso aí, hein, gente? Aleluia! Bota só Marcos 8,34 para a gente fechar esse ponto. A gente vai partir para o próximo. Marcos 8,34. Aleluia. Sinta a unção de Deus aqui nesse lugar, alinhando coisas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então se preparar para viver dias extraordinários na presença de Deus. Amém? Às vezes a gente fica focado, baseado naquilo que a gente pode ver, mas às vezes a palavra que a gente não pode ver, mas é a que Deus falou, é a que vai nos sustentar. Amém? Quarto ponto, ele coloca: aprenda a ser orientado pelo Espírito Santo. Abre lá em Romanos 8,14. Aleluia. Glória a Deus. A gente está na nova aliança e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então nós temos a instrução do Espírito, a direção do Espírito dentro de nós. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Alguém pode tirar a convicção de que você é filho de Deus? Pode? Alguém dizer para você assim: você não vai viver na eternidade com Deus, você vai para o inferno. Isso nem mexe com você, não é verdade? Por quê? Porque existe um testemunho, fala assim, um testemunho interior do Espírito Santo sobre nós. Isso dá certeza e convicção. Eu tenho um filho, eu tenho uma vida, eu fui salvo, eu sei quem me resgatou, eu sei que Deus eu confessei, amém? E aqui em Romanos 8,14 fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então existe um chamado de Deus para nós vivermos guiados e inspirados pelo Espírito. Na antiga aliança eles precisavam de um profeta para dar a direção. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade dentro de nós. Amém? E se formos fiel no passo que Deus está nos dando, Ele vai nos mostrar o próximo. Às vezes a gente fica um pouco apressado em saber a vontade de Deus, em saber o plano, mas ainda não fomos fiel àquilo que Ele já nos falou. Se formos fiel ao pouco que nós temos, vamos ser acrescentados e colocados no muito. Amém? Glória a Deus. Fala assim: a jornada com Deus é passo a passo. Nem sempre Deus fala tudo, mas Ele fala o suficiente que nós precisamos para viver. Você entende isso? Então o que Deus vai falar para nós, Ele é o mais interessado em falar conosco. Você sabia disso? Ele quer mais falar conosco do que às vezes a gente quer ouvir. Então Ele é o mais interessado em revelar. Ele não é um Deus misterioso. Ele se revelou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Lá em Provérbios 3,5. Aleluia. Diz o seguinte, todo mundo abriu? Calma, né? Provérbios 3,5. Deus é bom demais. Deus está alinhando nossos passos, nosso coração. Creio numa nova fase na minha e na sua vida. Se o nosso pastor falou para nós falarmos sobre esse assunto, é porque tem coisas que precisam ser alinhadas no propósito de Deus para nós, amém? Deus é o mais interessado que a gente vive o propósito. A gente não é uma igreja de oba-oba, tipo, a gente vai fazer um evento aqui, vamos encher, eu vou fazer isso. Não, a gente vive com propósitos, com direções, amém? Então se você está aqui é porque Deus tem um propósito para você aqui. Existe algo para você fazer aqui. Aleluia. Então Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Então as direções de Deus muitas vezes vão ser contrárias à nossa razão, ao nosso entendimento. A nossa lógica vai dizer, uma proposta de emprego, um exemplo. Uma proposta de emprego, um emprego bom, olha aí, ó. Mas o emprego é no domingo, ó. Domingo o dia todo. Mas o seu trabalho de hoje, você não trabalha no domingo. Mas Deus falou, não abra mão do culto. Não abra mão de estar ali recebendo da minha palavra. Você está entendendo isso? Então às vezes é uma proposta melhor, mas não é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Lá em Salmo 37, 23. Abre lá. Kenneth Hagin até falar no livro dele, né, que a gente não deve ser
nem apressado demais, né? Para não perder Deus de vista, nem lento demais e ser desobediente ao que Deus já falou. Amém? Eu achei forte isso aí. Fala assim: eu vou andar na velocidade do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nem ansiedade, nem lerdeza. Amém? Nem andar ansioso demais por coisa alguma, nem também ser negligente e procrastinador, né? Deixar para depois aquilo que Deus fala: é agora, filho. Amém? Glória a Deus. Então, Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se agrada. Ou outras versões falam: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Melhor coisa, meu irmão, é a gente perceber de Deus, que Deus está confirmando os nossos passos. Falei, filho, continua, caminha mais, é nesse caminho, essa é a minha vontade. E como é que ele fez com Jesus? Ele apareceu, a voz dele do céu, quando ele foi batizado, ele falou: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Deixa eu te falar algo, meu irmão, Deus vai te honrar nos lugares que você passar. As pessoas vão falar: esse é filho de Deus amado, ele ama o Senhor, ele anda com o Senhor, ele tem a vontade de Deus na vida dele, ele carrega algo diferente, ele carrega uma chama diferente. Aleluia! Ha, ha, ha. Faz assim, ó, ha, ha, ha. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro passo, vamos lá. Obedecer a Deus não é despesa, é lucro. Nunca vai ser despesa, nem prejuízo a gente obedecer a Deus. Abre lá em Isaías 1,19. Aleluia. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer viver o melhor de Deus? Kenneth Hagin também fala, mas ele fala em outro livro, não nesse. Fala que a gente tem que querer o melhor de Deus. É interessante isso, porque às vezes a gente quer o comum, o ordinário, mas Deus quer que você tenha o melhor. Que você viva o melhor que Ele tem para você. Amém? Aleluia. Então Deus nunca vai pedir algo para você sem ter algo melhor preparado. Então se Ele está falando: ei, dá o que está na tua mão, é porque o que está na mão dele é muito maior. Eu vi uma vez uma imagem, essa é muito famosa na internet, mas porque veio agora, se não tinha trazido. Mas é uma criança com um ursinho bem pequenininho e Jesus na frente dela com um urso bem gigante assim nas costas dele. Aí ele falando: me dê seu ursinho. Aqui atrás ele tinha um ursão ali para a criança. Mas às vezes é assim, às vezes o que está na nossa mão parece ter tanto para a gente, mas Deus está falando: abra a mão disso, porque o que eu tenho para você é maior. Aleluia. Então, obediência vai exigir fé, mas vai produzir frutos duradouros na nossa vida. Amém? Isaías 1,19. Glória a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Uau! Quantos vão comer o melhor dessa terra? Então, o primeiro passo, você tem que querer viver a vontade de Deus. Você tem que se levantar, como a gente pregou aqui no começo. Se levantar: Pai, eu quero despertar, eu quero resplandecer. A tua luz nasce sobre mim, a tua glória nasce sobre mim. Eu quero viver a tua vontade, Pai. O que você vai fazer agora? Você vai ouvir. E quando você ouvir, a direção dele vai ser sempre para o melhor para a sua vida. Você pode abrir mão de algo que parece ser grande para você hoje, mas é porque ele tem algo muito maior na sua frente. Amém? Lá em Eclesiastes 7:8, fala algo bem interessante, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o fim que Deus tem para nós é muito maior do que o começo do que a gente já está vivendo. Amém? Não, nenhum milagre que você já viveu é maior do que aquilo que você ainda vai viver em Deus. Porque Deus sempre renova o prato. Ele sempre renova a vida, os milagres, as bênçãos sobre nós. Ele nunca repete o prato. Amém? Fala assim: existe vinho novo para mim. Unção nova para mim. Aleluia. Glória a Deus. E o último passo que ele coloca é: o caminho do amor é o melhor. Amém? Abre lá em 1 Coríntios 13. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo abençoado com essa palavra? Se você viver o que tem nesse livro, meu irmão, com certeza você vai fazer um check-up. Até nem vai precisar fazer nenhum tipo de cirurgia espiritual, sei que você está me entendendo. Esse livro é como se fosse um check-up, faz todos os exames, ajuda todos os remédios, e você sai novinho desse livro. Amém? Aleluia, glória a Deus. É um alinhamento como nosso pastor diz, de Torá mesmo.
É um alinhamento forte mesmo que esse livro traz às nossas vidas. Amém? 1 Coríntios 13, 2, fala assim: o caminho do amor é o melhor. Amém? Então, 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? Então o amor é a base, meu irmão, de tudo, da nossa liderança, no nosso lar, na nossa família, no nosso ministério. Nós temos que fazer as coisas inspirados pelo amor. Até eu gosto de um homem de Deus falar sobre profecia. Profecia é uma manifestação do amor de Deus para a vida de alguém. É ou não é assim? Você está profetizando algo, é Deus amando aquela pessoa, porque Ele não quer que ela caia num buraco, mas que ela vá para a direção que Ele tem. Então o amor de Deus, Ele nos constrange, Ele nos inspira, Ele nos motiva em tudo que nós fazermos. Amém? Então o que você for fazer, meu irmão, se tiver o amor envolvido, vai dar certo. Aleluia, glória a Deus, é a nossa motivação. Por que a gente prega o Evangelho? Porque a gente não quer que as pessoas morram e vão para o inferno, é ou não é assim? A gente prega a palavra para as pessoas serem salvas mesmo. A gente sabe o perigo de não estar em Jesus. Então quando esse amor te motiva, você faz igual esse povo aí do evangelismo. Vão querer ir para presídio, vão querer ir para o hospital, vão querer ir para todo canto. Por quê? Quer pregar essa palavra. Quer que mais pessoas ouçam, quer que mais pessoas sejam alcançadas. Mas eu não tenho o dom de pregar. Mas você pode financiar, você pode orar. Amém? Fala assim: o amor de Deus vai me guiar nessa jornada. Vai lá em Efésios 5, 1 a 2. O grupo de louvor já pode ir vindo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom demais. Quantos vão se levantar nessa tarde para viver o plano de Deus da sua vida? Deus é bom. Diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Amém? E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Então, quando nós andamos em amor, nós estamos imitando Jesus. Olha essa frase aqui de Kenneth Hagin: você nunca será mais parecido com Jesus do que quando ama alguém que não tem com que te retribuir. É forte ou não? A pessoa não tem nada para te retribuir. Pelo contrário, talvez tenha até uma ofensa, falar mal de você, mas você decide amar aquela pessoa. Aí você se torna parecido com Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Deus está nos chamando para sairmos do automático. Amém? Nessa tarde. Aleluia. Se você quer responder ao chamado de Deus, meu irmão, fica de pé agora, mas sei que você já está de pé, mas por dentro. Fala: Pai, eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver o Teu plano. Eu não quero viver no automático, viver como a vida me leva, mas eu sei que o Senhor tem planos, propósitos, práticas para mim. Você tem direções específicas. Eu quero ser levado pelo vento. Uma vez eu falei algo aqui bem interessante. Sabe como diferencia o trigo e o joio? É só soprar o vento. O trigo, ele vai se dobrar. O joio vai ficar lá em pé. Aleluia. Então sempre o vento de Deus está soprando. Aqueles que se renderem à vontade de Deus vão viver o plano e o propósito dele para a sua vida. Então levanta tua mão, começa a orar em línguas, começa a se consagrar. Eu creio que essa é uma tarde de consagração mesmo ao plano de Deus. Coisas foram alinhadas. Talvez você precise ouvir essa ministração de novo para digerir coisas. Mas Deus está falando: filho, eu tenho algo novo para você. Eu tenho planos novos, caminhos novos. Talvez Ele precise girar você nessa tarde. Aleluia. Oh, é tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento ao meu propósito, diz o Senhor. É tempo de se voltar à minha presença. É tempo de ouvir minha voz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é tempo de ficar parado. Grande é a colheita, os campos estão brancos. É tempo de se levantar e colher pessoas
colher vidas. Colher vidas nas universidades, nas empresas, nas ruas de Casa Amarela, nas ruas dessa cidade. Oh, rabadacacerebeques. Começa a orar em línguas, começa a se consagrar. Existe um vento soprando aqui nesse lugar. É hora de você se render. Existe algo novo para começar na tua vida. Não pode perceber? Não percebeis? Estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Acabou o tempo de bater prego no lugar errado, de colocar tendas onde o Senhor está dizendo: alarga o lugar da tua tenda. Alarga o lugar da tua tenda, diz o Senhor. Shebrobocosarabacas. Obrabacababaxerebeques. Orabadeques. Sorabadeques. Tem pessoas que estão pisando no freio. Segura isso. Segura isso. Tem pessoas que estão pisando no freio na sua empresa, o Senhor está me dizendo. Mas o Senhor está dizendo: é hora de expandir. Não é hora de parar. Não é hora de declarar falência. Ei, filho, eu te chamei para você prosperar e avançar e financiar o meu reino. Shebrabacacerebeques. Lababacacerebeques. Pessoas aqui receberam diagnósticos e você está se definindo nesse diagnóstico. Falou: oh, minha vida acabou, não tem mais para onde eu correr. Ei, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. E Deus está te dizendo: filho, eu só comecei com você. A cura já está aí. A cura já está aí. Diagnósticos podem mudar. Deixa Deus tocar você agora. Deixa Deus tocar você. Existe um vento do Espírito soprando. Ideias que estavam presas e guardadas, Deus está querendo que você libere elas hoje. Sonhos, livros, pregações, igrejas a serem abertas. Tudo depende de você dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Faz tua vontade em mim. Aleluia. Deus está tirando uma foto desse seu sim hoje. Deus está registrando o seu sim hoje. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque a tua vontade está sendo estabelecida em cada coração aqui nessa tarde, Pai. E eu creio, Pai, que eles nunca mais serão os mesmos, Pai. Nunca mais os mesmos.